Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos fazer aqui o ajuste técnico. Pronto, eu acho que deu certo, hein? Toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui para fazer o podcast VIP. O que é o podcast VIP? É uma live onde eu converso com você, te ajudo, respondo as suas perguntas, qualquer pergunta que você tenha sobre Libras, comunicação, tradução, interpretação. Então, é só você entrar aqui, fazer a sua pergunta ou falar assim: professor Gustavo, quero falar com o senhor ao vivo. Aí eu te convido e você entra aqui comigo. E até que isso aconteça, eu posso ir respondendo perguntas que vocês já fizeram para mim em outros momentos. Então, eu tenho aqui uma pergunta que me fizeram, que é a seguinte: professor Gustavo, olha só, como fazer uma interpretação de Libras com clareza? Clareza é importante. Por quê? Se você não fala de modo claro, a pessoa não te entende. E aí eu te pergunto, e você coloca aqui nos comentários, quantas vezes uma pessoa falou com você alguma coisa e você não entendeu? Na língua portuguesa, não precisa ser em Libras. Quando acontece isso, a gente fala: olha, você pode repetir? Eu não entendi o que você disse. Ou porque a pessoa falou de modo muito rápido, ou porque a pessoa falou as palavras sem articular bem as palavras. Então isso acontece na língua portuguesa também. Agora, a interpretação, se você não se preparar antes na etapa de conversação, a coisa não acontece. Então, para você interpretar com clareza, o primeiro passo é você, na primeira etapa, aprender a se comunicar com clareza. Porque quando você consegue se comunicar com clareza, a sua tradução e depois a sua interpretação também vai ser com clareza. E clareza é isso. É você articular bem cada sinal. Como assim articular bem cada sinal? A Libras, ela é feita de sinais, expressões faciais, expressões corporais, gestos bucais, classificadores, é tudo um bolo só. E você precisa sinalizar, fazer as configurações de mão, os sinais, do jeito certo. Senão, a pessoa pode não entender. E outra coisa, se você falar muito rápido, aí que a pessoa não vai entender mesmo. Então, isso de que, eu tenho dificuldade para entender quando a pessoa sinaliza muito rápido. Mas em qualquer língua é assim. A pessoa, quando for falar com você, tem que falar numa velocidade que dá para você entender. Então, não ache que é um problema em você de entender, não. Pode ser um problema da pessoa que não está falando ou sinalizando do jeito que é claro, que dá para entender. Muito bom, pessoal. Então a interpretação é essa. Gravou aí, ó? Anota. Primeiro, fluência na comunicação. Segundo, tradução. Terceiro, interpretação. Mas, professor Gustavo, por que tem essa sequência? Comunicação, tradução e interpretação. É uma sequência didática. É uma sequência didática porque o que acontece? Muitas pessoas vão logo para a interpretação. Professor Gustavo, como o senhor não foi assim? Comigo foi assim também. Eu, quando comecei a aprender, as pessoas sabiam, professor, na época não era professor, né? O Gustavo tá aprendendo Libras, né? Gustavo, quando chegar aqui uma pessoa surda, você nos ajude e tal. Precisou do Gustavo, vamos chamar o Gustavo para interpretar aqui, porque precisamos, é necessidade. E isso faz com que as pessoas vão para a interpretação sem passar do jeito certo, pela fluência primeiro e depois pela comunicação. Gustavo, mas eu tô achando que isso é no Brasil inteiro, hein? O que você acha? Tem alguém aqui comigo que foi assim? Logo quando começou a aprender, as pessoas sonhavam que você estava aprendendo Libras
Já chamaram você para fazer uma interpretação? Se sim, coloca aqui nos comentários para eu saber. Então, pessoal, é assim que acontece por causa da necessidade. Isso é bom e ruim. Bom e ruim. Por que que é bom? É bom no sentido de que temos muito trabalho para fazer. O ponto negativo é que você vai e faz o seu melhor e nem sempre você tem uma boa performance, porque falta conhecimento, falta habilidade, falta você aprender como é que faz as coisas, né? A Naira Pabi colocou que foi assim. Foi, Naira? E como é que foi no seu caso? Conta aí pra nós, né? Então, é assim que acontece. Então, a gente precisa ter isso em mente. Porque eu tenho certeza, tá? Que se você entrar na internet hoje e procurar o curso para ser tradutor, intérprete de Libras, as pessoas não vão nem querer saber quem é você. Na maioria das vezes. Você entra, passa o cartão, compra, entra, faz o curso e no final não acontece nada. Você não vai ser um tradutor, intérprete de Libras. Por quê? Porque é preciso um passo antes. Ninguém fala isso, né? Eu falo para você, porque professor Gustavo, se o senhor fala isso, o senhor vai deixar de vender. Eu vou deixar de vender se eu falar isso. Só que a minha consciência tá tranquila, eu vou dormir no travesseiro de boa, né? Tranquilo, porque eu tenho certeza que eu tô fazendo do jeito certo, que no final vai ter um resultado melhor para as pessoas que vão aprender e para a pessoa surda do outro lado, porque a pessoa surda do outro lado é o nosso público final, né? A colega Lídia colocou aqui, ó. Sim, também foi comigo. Era a necessidade, fazia o que dava para fazer. Inclusive, gente, a Lídia aqui, ó, minha aluna destravada, não é, Lídia? Parabéns, Lídia, você devorou o curso. Você foi, como diz o ditado, foi fone e destravou, Lídia. Você agora está no Intérprete VIP, que é o curso voltado para tradução e interpretação. Lídia está indo muito bem. Parabéns, Lídia. É o que aconteceu com você, né, Lídia? As pessoas sabiam que você sabia interpretar, sabia Libras. Chama a Lídia para interpretar. Fazia o que dava. Eu sei, gente. Só que, assim como a Lídia, muitas pessoas estão buscando formação, buscando aprender do jeito certo para a gente sair um pouco do amadorismo. Sair um pouco. E a nossa Libras elevar de nível. Colega Paulo colocou aqui, ó. Inclusive no serviço voluntário aparecem surdos e o pessoal me chama para interpretar. Serviço voluntário, Paulo? Que serviço, Paulo? Fala aí para mim. Quero saber, fiquei curioso agora, hein, Paulo? Já fui ajudar num posto de saúde. Essa questão, Paulo, que você colocou, realmente é uma necessidade muito grande, pessoal, na área de saúde. Inclusive, aqui em Cuiabá, recentemente, olha o que aconteceu. Um casal de surdos foi, se não me engano, na UPA. Eu não sei detalhes da história, mas o que aconteceu? Eles foram lá porque a mulher estava passando mal e a reportagem diz que as pessoas ali não sabiam, não conseguiram conversar bem com eles. E a gente sabe que essa tristeza é uma realidade na maior parte das cidades do nosso país, infelizmente. Então a gente precisaria realmente de ter pessoas nos locais de atendimento ao público, em todos os locais. E, gente, a área de saúde principalmente é um lugar onde você chega, a comunicação é algo assim imprescindível. Como que uma pessoa surda vai chegar num posto de saúde e vai tentar falar o que está acontecendo com ela para ela ser atendida? Se a pessoa não souber, é claro que o médico vai atender, o enfermeiro vai atender, mas a gente sabe que se a comunicação não existe, isso vai ficar muito complicado. E nesse caso, especificamente, aqui de Cuiabá, a mulher surda morreu, infelizmente, né? Nossos sentimentos aí para a família, para todo mundo.
Mas a grande questão é, nós não temos nos locais de saúde pessoas habilitadas para... Se tem, nesse dia não estava lá, nesse dia faltou. Mas eu acredito que não tem. Inclusive, se você conhece algum lugar, coloca aqui para mim nos comentários que tem esse profissional que a gente vai parabenizar, porque é bom, é importante, é um direito das pessoas surdas. Né? Muito bom. Vamos ver aqui, ó. O Paulo colocou que os surdos precisam de atendimento na saúde e não tem intérpretes. Precisa, né, Paulo? Gente, como é grande essa necessidade. Isso é uma coisa importante. Tantas outras coisas que as pessoas ficam brigando, esse ponto é imprescindível. Aí o Paulo colocou, daí um amigo ligou para mim ir lá ajudar o paciente a ter atendimento. Já aconteceu comigo também, Paulo. Amigos meus foram no hospital particular. E não tinha ninguém que sabia Libras lá. Era de madrugada. Me ligaram, eu fui lá, fiquei com eles, fiz a interpretação de tudo, com o médico, nos exames que eles fizeram. Eu passei a madrugada. Nessa noite eu não dormi praticamente. Passei lá a madrugada inteira com eles. Aí depois eu fiquei pensando, gente, um hospital enorme, particular, e não tem ninguém para atender esse público. Fiz de coração, são meus amigos, né? Não estou reclamando de ter ido lá. Faço de novo se for preciso. No entanto, a gente sabe que isso é um direito deles. Então, é uma obrigação mesmo das instituições, não tem para onde correr, né? Foi legal a experiência, né, Paulo? Que bacana. Inácia colocou, dormir com a consciência tranquila vale mais que qualquer coisa. Com certeza, Inácia. Inácia, acho que é Inácia o seu nome, né? Inácia. Consciência tranquila, pessoal. Eu acho que você falou isso em relação ao que eu falei sobre o intérprete de Libras, né? Por exemplo, qualquer pessoa que chega para mim hoje, fala assim, Gustavo, eu quero ser intérprete. Você tem um curso para intérprete? Tenho. Só que eu não vou te vender ele primeiro, não. Porque eu tenho que ter certeza que você está pronto para ir para lá. Eu não te vendo. Faz o teste para você ver. Não vendo. Não. Para esse treinamento, vão as pessoas que já atingiram a fluência, baseado em pensar como o surdo pensa, que é o que a gente fala aqui. É assim que a gente trabalha. Deveria ser obrigatório o intérprete nesses lugares, com certeza, Inácia. A Lídia colocou aqui, ó, também já fui em um hospital interpretar para a surda receber instruções sobre cirurgia. E a enfermeira não sabia Libras. Que pena, né, Lídia? Achava que bastava só falar pausadamente que a surda entenderia. Eita, Lídia, que coisa, hein? Que constrangimento. Tem pessoas que pensam nisso. Não, eu vou falar só aqui bem devagar, bem devagar. E que coisa, né? Existe ainda muita ignorância sobre isso, né, gente? Existe. Paulo colocou aqui, tive uma experiência semelhante à sua, Gustavo. E se não tivesse ajudado esse meu amigo surdo, que é surdo, ele teria sofrido e perdido exames importantes. Gente. É realidade do nosso país, né? Só que por isso que a gente está aqui, para ajudar vocês a falar, traduzir e interpretar com segurança e naturalidade. Tem uma pergunta para fazer para mim? Quer entrar aqui comigo ao vivo? Faz a pergunta aqui, quero entrar com você ao vivo e a gente conversa olho no olho. Vamos ver aqui. Como posso melhorar minha expressão facial? Essa pergunta sempre aparece. Sempre aparece. E a resposta para ela é muito simples. Você tem que aprender a pensar como o surdo pensa. Mas, professor Gustavo, tudo que o senhor fala é pensar como o surdo pensa, mas não tem outro jeito? Você acha que o surdo fica fazendo essas perguntas? Como que eu vou melhorar a minha expressão facial? Não. Aí, a gente aprende com eles. Quando você aprende a pensar como eles pensam, essa pergunta nem passa pela sua cabeça. A sua expressão facial, ela sai de modo natural.
Natural. Agora, pensar como o surdo pensa, nós temos um método desenvolvido, apurado, curado, melhorado a cada dia. Que método é esse, professor? VIP, visão, imaginação e perspectiva. Visão, porque o surdo expressa tudo aquilo que ele vê. Imaginação, o surdo também expressa tudo aquilo que ele imagina. Perspectiva, visão e imaginação sempre vai acontecer da perspectiva de quem fala ou sobre quem eu estou falando. É batata. Não tem erro. Quando você aprende a pensar como o surdo pensa, fica mais fácil. Tudo fica mais natural. Você se liberta de gravar regra gramatical, ficar pensando um monte de coisa. Você facilita a sua vida. Me perguntaram, professor, você tem contato diário com surdos? Tenho. A maioria dos meus amigos são surdos. A minha esposa é surda. A Flávia, minha esposa, somos casados há 20 anos. Eu falo, acho que mais em Libras que em português no dia a dia. Tô desaprendendo a falar português, gente. Tô falando muito em Libras. Vou ter que contratar umas aulas para conversar em português com as pessoas, porque eu tô desaprendendo português, só falo português. Brincadeira, gente. Mas a grande verdade é que o profissional tradutor e intérprete de Libras, ele precisa sempre melhorar na Libras e no português, tá? Sempre nas duas línguas. Silva Mariana 2008, boa noite, seja muito bem-vinda. Isso é sério, tá, gente? Quero ser intérprete de Libras. Você vai ter que, aquilo que a gente falou, fluência, tradução e interpretação. Agora, nesses dois aqui, ó, aprenda português, tá? Como assim, professor? Eu já sei falar o português. Só que você tem que melhorar. Você tem que melhorar seu português. Por quê, professor? Porque o intérprete de Libras, o nome fala assim, tradutor e intérprete de Libras. Mas o nome certinho é tradutor e intérprete de Libras português. Ou seja, você tem que estudar o português. Como que eu faço isso, professor Gustavo? Faça uma faculdade de letras português, ou faça um curso de extensão universitária da língua portuguesa, ou faça um curso livre de português, ou estude por conta a língua portuguesa. Enfim, você tem que aprender sobre a sua língua. É importante isso, para você falar melhor, e escrever melhor, e entender melhor também. Porque tradutor e intérprete de Libras, duas línguas, Libras e português. Você tem que ser, aprofundar nas duas. Nas duas, não esquece disso. Paulo perguntou, como foi para você ensinar Libras e português para o Gustavinho? Eita, Paulo tá querendo saber da minha vida, né, Paulo? Vou te responder, Paulo, vou te responder. Olha só, o Gustavinho, ele nasceu, eu sou ouvinte, Flávia é surda, ele nasceu tendo contato com as duas línguas. E ele simplesmente, Paulo, aprendeu as duas línguas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Inclusive hoje, Gustavinho está com 14 anos. Em Libras, ele é fluentíssimo. Não tem nem o que falar do menino. E a gente está em casa, eu com ele aqui, às vezes eu converso com ele em português e às vezes eu converso com ele em Libras. E eu decido conversar com ele na língua que eu acho que eu vou me dar melhor, por exemplo. E ele também, ele decide conversar em português ou em Libras. Por quê? Porque a gente fala as duas línguas. É natural. É natural. Então foi natural, Paulo, pra gente esse processo do Gustavinho. Ele adquiriu as duas línguas ao mesmo tempo. E aí se alguém perguntar assim, qual que é a língua materna do Gustavinho, português ou Libras? Eu não sei. Eu acho que é as duas, né? Você sabe? Coloca a resposta aqui pra mim. Tô curioso também. A Flávia, Paulo, conversava com ele em Libras. É Libras, não tem pra onde correr. A mãe dele é surda. E conversava em Libras. E ele foi entendendo, se apropriando daquela língua naturalmente, do mesmo jeito que são os bebês que ouvem
e o pai e a mãe é ouvinte e ele aprende o português do mesmo jeito, de um modo natural. Ah, legal. Conta aí pra gente como é que foi essa experiência sua aí, Paulo. Dessa sua amiga que é surda e tem uma filha ouvinte. É muito bacana essas questões, né? Vamos responder mais perguntas aí, pessoal. Quem quiser fazer perguntas sobre comunicação, tradução, interpretação, aqui é o lugar. Ela tem duas identidades, tem 2 RG, Paulo? Eita, nós. Vamos lá. Em quanto tempo posso me tornar um intérprete de Libras? Tempo, gente. Em quanto tempo? Ó, o tempo é uma coisa relativa, tá? Pode ser que você demore muito tempo. Por quê? Se você for uma pessoa que não se esforça, se você for uma pessoa que não faz o que o professor pede para você fazer, se você for uma pessoa preguiçosa, que não, então vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Mas tem um detalhe aí, ó. Tem um parêntese. Se você tá com um caderninho de anotação aí, anota o que eu vou te falar. Tem gente que não é nada disso que eu falei. É esforçado, é dedicado, é zeloso, acorda cedo, estuda muito, mas ainda assim demora. E agora, professor Gustavo? Não é, muitas vezes, falta de zelo, falta de dedicação. É falta do método VIP. É falta de aprender a pensar como o surdo pensa. O que mais tem chegado para mim são pessoas, professor Gustavo, eu tenho que aprender a pensar como o surdo pensa, porque eu estou há 5 anos estudando essa língua e a coisa não acontece aqui na minha cabeça. Eu estou há 10 anos estudando essa língua e eu tenho dificuldade de entender o surdo. Eu estou há 15 anos estudando essa língua e não sei nem interpretar nada. Eu travo. E a gente vai investigar, não é falta de zelo. Não é falta de esforço. Não é falta. É falta de pisar certo no lugar certo. Muitas vezes você está se esforçando, gastando suor, gastando tempo, gastando dinheiro no lugar errado. A coisa não acontece para você. Lídia escreveu aqui: meu cérebro já projetou sonho em Libras. Uai, Lídia, depois que você aprendeu a pensar como o surdo pensa, Lídia, você agora não tem mais segredo, Lídia. Oi, Ana, primeira vez que tá aqui com a gente ao vivo? Ei, Ana, que maravilha. Olha, e Ana também, uma outra aluna minha que tá destravada. Ela não sabe ainda, mas ela já tá destravada. Ela não sabe, mas ela vai saber. A Lídia escreveu: geralmente acontece quando passo tempo em atividades com surdos. Que legal. O professor Gustavo, o senhor já sonhou conversando em Libras? Todo dia. Quase sempre, Ana, viu? A gente sonha. Eu não sei, eu nunca fui eu nunca fiz um curso de sonhologia, né? Mas eu acho que o sonho é aquilo que acontece muito no seu dia a dia, ou aquilo que te marca. E eu sonho sim, sonho em Libras. Quando eu comecei a aprender, a minha mãe me via sonhando em Libras, conversando assim, ela olhava lá, porque ela acordava de madrugada para cobrir a gente. E aí ela falava: Gustavo, você tá sonhando em Libras e conversando com uma pessoa e... Enfim, é normal, né? Fazer o quê? Muito bom. Olha só, última pergunta. Professor Gustavo, como a Libras difere da língua portuguesa? Pergunta boa, hein? Só tem pergunta bacana aqui. Vou responder essa pergunta. O Paulo perguntou: quando você está nos lugares sozinho, você fica sinalizando? Paulo, eu fico sinalizando sozinho? Perdão, eu fico sinalizando, mas eu não espero ficar num lugar sozinho. Eu fico sinalizando independente se eu tô sozinho ou não, Paulo. Eu tô pensando numa coisa aqui, às vezes eu fico falando em Libras no meio do povo. Não tem problema não, Paulo. Pra que esperar estar sozinho?
Você vai sonhar em Libras rapidinho, Iana. Pessoal, olha só, como que a Libras difere do português? A Libras, gente, é uma língua que a estrutura dela é baseada no que o surdo vê ou imagina. E a língua portuguesa, o jeito que a gente organiza e estrutura ela para falar é muito diferente do português. Exemplo, a Libras coloca negação no final, o português não. Perguntas como por quê, o que, como, quando. No português é no começo, na Libras é no final. A forma como a Libras organiza as ideias geralmente é mais voltada para a exata ordem em que as coisas acontecem. Português não. Então, assim, é totalmente diferente. Se você for tentar falar português e Libras ao mesmo tempo, a coisa não vai acontecer. Isso vai atrapalhar muito a sua cabeça. Então, eu vou te dar um alerta aqui. Não aprenda desse jeito. Falando e sinalizando ao mesmo tempo. Fala em português, beleza, parou? Fala em Libras, tá bom? Porque principalmente quando você fala frases, é muito perigoso você misturar as duas línguas e o português acaba vencendo porque ele está aqui na sua cabeça. Então, português e Libras têm gramática diferente, sintaxe diferente, línguas diferentes, modos de pensar diferentes. Beleza? Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma sessão do nosso podcast VIP e faz o seguinte, compartilhe essa live para que mais pessoas também possam aprender o que você está aprendendo aqui com a gente. Um abraço. Até mais.